A Cooper é feita e movida por pessoas. Pessoas de todas as idades, pessoas com muitas ideias. Agora, a nossa rede, com mais de 300 mil cooperados e colaboradores, pode contar com a Unicooper, a nossa universidade corporativa. Sabemos que aprender é ótimo, mas compartilhar é ainda melhor. E aqui você poderá encontrar conteúdo sobre diversos temas. Afinal, o conhecimento anda sempre com a gente. Que tal aprender algo novo hoje? Ou trocar ideias com outras pessoas e aprofundar ainda mais um assunto que você tem curiosidade? E que tal ouvir um podcast para se inspirar? O Mover Pod é o podcast de insights da Cooper. Ou assistir um vídeo e saber mais sobre cooperativismo. As cooperativas podem ter vários formatos. Podem ser de produção, de crédito ou de consumo. No Brasil, 4 em cada 10 brasileiros já estão antenados ao cooperativismo. Esse é só o começo. A Unicooper estará repleta de oportunidades para a nossa gente aprender e compartilhar. Acesse a página da Unicooper e vem com a gente. Vamos transformar mentes e corações por meio do cooperativismo? Boa noite, bem-vindos a mais um Cooper Pratique. Hoje aqui com a Eli para fazer donuts. E esses donuts é em homenagem a... 20 anos do Cooper Pratique. Olha aí, né? Que delícia, né? Que 20 coisa aninhos boa. já. Tu estás quase desde o... Do início. Desde... A dona Ana começou um pouquinho antes que eu. Quem comparece às aulas presenciais conheceu a dona Ana, né? Quem comparecia mais tempo. E depois eu entrei e já estou quase os 20 anos aí também. Olha só que delícia. Né? Muitas histórias do Cooper Pratique para contar. É verdade. Para quem não sabe, eu considero a Eli minha madrinha de cozinha por causa disso. É, porque a gente começa assistindo as aulas, né? Começa assistindo as aulas, aí vai ajudar, né? E depois acaba trabalhando junto. É isso mesmo. Gente, antes de eu passar a bola aqui para ele realmente fazer os donuts, ensinar vocês aí como é que a gente pode fazer até para o final de semana, né? Sim, tranquilo. Já podemos fazer esse final de semana. Eu quero lembrar vocês do aplicativo. No aplicativo da Cooper, a gente tem um banner ali já da live de hoje, onde tem quase todos os ingredientes que a Eli vai usar hoje à noite, alguns inclusive em oferta. Então é bem fácil para vocês entrarem no aplicativo, clica no banner, já tem a relação dos ingredientes que vocês já podem fazer o pedido, inclusive já pode até fazer o pedido pelo clique e retire. Facilita mais ainda a vida, né? Só Pede passa por lá ali. Só passa lá, super fácil, rápido, tá? Então fica essa lembrança, acho bem legal vocês darem uma conferida nisso daí. E agora então, vamos às delícias? Sim. Vou deixar a bola aí contigo. Precisando de ajuda, é só dar um grito para mim. Então tá, muito obrigada. Bom, pessoal, nós vamos iniciar fazendo a massa do donuts, mas o donuts é um doce americano que muitos se lembram do Homer Simpson, né? A gente fala o doce do Homer Simpson, já sabe qual é. Mas para nós brasileiros, para mim especialmente, me lembra muito o nosso sonho. Ele só é diferente, o formato é de uma rosquinha, mas eu posso fazer ele recheado, posso fazer de várias formas. Ele requer um pouco de paciência. Os ingredientes não tem nada de muito diferente, né? Não tem nada muito especial, porque eu posso fazer a massa e passar no açúcar com canela. Então não tem assim muita complicação. Mas é massa que cresce, então a gente precisa dar um tempo para crescer essa massa, né? Então, mas é paciência e amor. Os ingredientes muito bons para o donuts. Então nós vamos iniciar ele, a gente vai hidratar o fermento. Então nós vamos começar colocando num recipiente o fermento, uma colher de sopa ou 10 gramas, né? Vamos colocar o leite está levemente morno. Aqui eu tenho uma xícara de leite, 240 ml. Vou colocar aqui junto nesse fermento. E já vou colocar o açúcar também, tá? Então já vou colocar essa parte. O açúcar entrou aqui, que são 75 gramas de açúcar. Nós vamos deixar aqui, hidratar esse fermento. Aqui hoje, como a gente está ao vivo, eu não vou ter esse tempo, a gente vai deixar ele 5 minutinhos descansando,
nesses 5 minutinhos eu posso preparar mais alguma coisa, mas 5 minutos é o suficiente. Depois de 5 minutos, ele começa a criar uma espuminha aqui em cima do leite e daí a gente já pode iniciar a massa. O motivo dessa espera é o quê? Para os grãozinhos desmancharem bem, para eles hidratar. Porque senão às vezes a gente come um pão, alguma coisa que tem umas pintinhas, é por causa disso, o fermento não desmanchou. Então, esse processo vai nos ajudar muito com isso. Nós vamos fazer de conta que se passaram 5 minutos, a massa aqui hoje, nesse momento, não vou esperar, né? Então, depois de 5 minutos, vou colocar a manteiga, que são 60 gramas. Posso colocar a essência de baunilha, uma colher de chá ou 5 ml. É pouquinho, a gente também não pode colocar demais. As 3 gemas, as gemas aqui elas vão dar maciez, sabor e cor para o nosso donuts. Uma coisa, a manteiga, essa aqui já está meio amolecida, está aqui em temperatura ambiente. Se ela estiver muito firme, vocês podem colocar no micro-ondas para derreter um pouquinho. Uma colher de chá ou 5 gramas de sal. Aí vamos misturar esses ingredientes e vamos colocar a farinha de trigo. Então vamos acrescentar a farinha de trigo aos poucos. Eu vou iniciar com uma espátula. Depois a gente já vai com a mão amassar a massa do nosso donuts. Depois eu vou mostrar para vocês a versatilidade dessa massa. Farinha de trigo aqui eu tenho meio quilo, 3 xícaras e meia de farinha de trigo. Então assim, é muito importante quem for usar as xícaras como medida, dá uma fofada lá na farinha, no pacote de farinha de trigo, não pegar ela prensada. O ideal seria uma balança, que daí vocês vão ter um melhor resultado para fazer, tá? Mas com a xícara também dá certo, mas dá uma fofadinha na farinha de trigo, porque senão ela vem muito pressada, vem muita farinha de trigo para uma xícara. Colocamos a farinha toda. Essa é uma massa como quem faz pão, faz massa de pizza, né? É mão na massa. Então, agora eu vou amassar ela. Eu já tinha lavado a mão antes. Agora vamos amassar aqui. Como eu falei antes, é um doce que requer amor e paciência. O amassar ela também é muito importante, porque a gente vai amassar, vai ativando o glúten da farinha de trigo, né? Que é o que vai dar maciez para o nosso donuts. Eu não posso só misturar e achar que o meu donuts vai estar pronto, né? Não posso só misturar. Então, o sovar a massa vai fazer toda a diferença. Aqui a gente vai limpando a bacia, o recipiente que a gente está usando, com a própria massa, ó. Quando ela já está soltando assim, ela já está soltando, está pronto para ir para a bancada. Eli, só reforçar aí o pessoal que a receita está no site da Cooper. Sim. E se vocês tiverem alguma dúvida, é legal dar uma lida rapidinho aí na receita. Isso. Pintando alguma dúvida, já pergunta aí pra gente pelo chat, Instagram, Facebook, que a gente vai estar respondendo ao vivo vocês aí rapidinho, tá? E se não, também depois nas redes sociais a gente também dá um jeito de responder, né? Isso. Mas quem quiser aí um retorno imediato, é ótimo, estamos né? aí para isso. Para já tirar as dúvidas, né? Exatamente. E já está preparado para fazer. Então, assim, estou aqui, iniciei sovar. O sovar a gente usa essa parte aqui do punho mesmo. Se perceberem, ela começa grudando na mesa, na bancada, né? Mas assim, não vão logo pegar mais farinha de trigo para acrescentar, porque não há necessidade. Ela é uma massa que deve ficar mais molinha mesmo, não deve ser muito firme, tá?
Então a gente vai sovando e pode ver que ela já começou a soltar da bancada, ó. Ela já não está mais grudando. E quanto mais eu mexer, melhor essa nossa massa vai ficar. E o sovar é isso aqui, eu não preciso rasgar muito a massa, é só ir apertando, dobrando ela para um lado e para o outro, ó. Ela vai se ajeitando. É nessa hora que a gente põe muito amor, nesse momento de amassar. Só que vocês vão fazer isso aqui, quem vai fazer à mão, vai ser em torno de 10 a 15 minutos. A massa, num primeiro momento, está crespinha e depois, quanto mais eu sovar, ela vai alisar. Então, esse é o objetivo, que a gente tenha uma massa lisa, né? Mas, por exemplo, quem tem em casa a batedeira, que tem aquele gancho, né? Pode usar o gancho e bater essa massa na batedeira, numa velocidade não muito alta, e vai batendo ela, também vai dar o ponto. E quem tem aquelas maquininhas de amassar pão, as panificadoras, dá para bater essa massa na panificadora também. Então, olha como ela já mudou. Percebem, ó, como ela já alisou. Agora, aqui eu não vou ficar 15 minutos amassando a massa, né? Não tenho esse tempo todo aqui, tá? Mas vocês em casa vão fazer isso. Vocês vão fazer isso, vão amassar até ela dar o ponto. Eu aqui por hora vou parando, mas ela já deu uma melhorada, já alisou, mas ela fica mais lisa ainda. Então, nesse momento, eu vou enrolar ela, bolear, né? Vou bolear, fazer uma bolinha, deixo até um pouquinho de ar aqui embaixo e vou colocar ela na mesma vasilha onde eu já tinha amassado e ela vai crescer. Digamos que ela já amassei 15 minutos, né? Tô agilizando. Depois, cubro ela com saco plástico ou uma tampa, se vocês forem usar um recipiente que tem tampa, vocês tampem também, tá? Ela deve ficar aqui. Crescimento de massa varia muito conforme a temperatura ambiente, né? Agora a gente está mais no inverno, então é demorado. Por isso que eu usei um leite morno também. Se fosse no verão, poderia ser um leite em temperatura ambiente. Mas ela fechada, ela vai levar mais ou menos 1 hora para crescer. Só que quanto mais demorar o crescimento dela, melhor ela vai ficando. Ela tem que dobrar de volume, tá certo? Então, cobrir com saco plástico e um pano, tá certo? Vamos deixar ela aguardando ali, pois nós já vamos cobrir. E eu trouxe uma massa já crescida, né? Já pronta. Só que essa massa aqui, vocês vão dizer, nossa, mas quase não cresceu. Na verdade, essa aqui é metade da receita de vocês, porque eu não precisava agora para abrir uma receita inteira. Até vou comparar os dois, a metade. Eli, enquanto que tu compara aqui, só deixa eu fazer uma pergunta que tá ela tem que chegando dobrar de volume. Então, essa aqui é a metade desta, né? E ela dobrou de volume, então. Depois que crescer, vai ficar o dobro. Cresceu, ela vai ficar bem grande. A Malu pergunta se dá para fazer o bolo com essa massa. Não, bolo não. Não. Não, né? Ela é mais... Mas se eu quiser fazer o sonho, a gente pode fazer. Até eu trouxe outras possibilidades. A gente pode... quase ia me antecipar nisso. A gente pode fazer orelhinhas de gato, só não vai ficar aquela orelha de gato que parece um biscoito, igual a gente está acostumado, tá? Mas dá para fazer orelha de gato. Aqui nós temos mini sonhos, só passado no açúcar com canela, né? E que chamam de donuts também, e aqui recheado com doce de leite, passado no açúcar com canela. Um sonho. Já é um sonho. Então aqui nós temos a nossa massa crescida, que emborcou. Então, enfarinhei a bancada. A gente vai usar um rolo para esticar a massa. Então, eu não vou apertar com muita força. Vou levemente esticando o rolo. Aqui
agora não vai não vai render muitas unidades. Falar em rendimento, a receita, como vocês têm aí, com meio quilo de farinha de trigo, vai render, dependendo do tamanho que vocês fizerem, de 15 a 18 donuts, tá? Então, a gente abre ela mais ou menos quase 1 centímetro, um pouquinho menos, tá? Ela não pode ser muito fininha, ó. Ela é uma massa mais grossa porque a gente vai cortar os donuts. Um meio dedo de espessura? Um meio dedo, mais ou menos, isso mesmo. Eu tenho aqui, eu não vou fazer donuts porque eu não tenho cortador. Então, assim, sugestão, eu posso usar um copo, esse aqui é o meu copo de medida, ele tem 7 centímetros. E para fazer o centro, eu posso usar uma tampinha de refrigerante também. Então, vou cortar o centro com ele, dá certo também. Eu tenho esse cortador aqui, que é cortadores, é um jogo de cortadores redondos, né? Então, eu vou usar esse cortador, que eu acho muito bom. Também é na mesma medida, de uns 7 centímetros mais ou menos. E vou cortar os donuts. No centro, vou cortar o pequeno. É só pressionar e cortar. Aqui eu já vou tirando, lembra que eu falei antes do mini sonho, ó? Ele já vai, a gente já pode fazer mini sonho. Se eu quiser aproveitar a massa, eu posso unir tudo de novo para aproveitar. Tem esse cortador, que é um cortador próprio para donuts. Como eu vinha já usando sem esse cortador, só mais tarde que eu ainda estou aprendendo a lidar com ele. Ele é mais, mas ele também dá. Opa! Daí ele já vai cortar, pronto, né? Vai cortar todo já, o centro e ao redor. Que mais nós temos? É isso. Podemos fazer com os retalhos também orelhinhas de gato, como eu falei antes, né? Também dá bem para fazer. Vamos fazer donuts para rechear. Então, eu corto ele e não corto o centro. Também ele vai lembrar bem o nosso sonho, tá? Vou cortar mais um aqui. Para colocar eles, eu tenho aqui uma forma que eu já enfarinhei com farinha de trigo e vou dispor eles. Eu preciso lembrar que eles vão crescer ainda, né? Então, eu tenho que deixar espaço. Coloco eles, um do lado do outro, aguardando o crescimento. Eli, a gente tem uma pergunta aqui da Cristina. Sim. Se dá para fazer a massa já com chocolate. Com chocolate, eu particularmente nunca vi. Mas eu pelo que eu entendi, sugeriria talvez botar o chocolate em pó ali. o chocolate em pó, não exatamente chocolate em pó. O cacau eu prefiro, sabe? Um pouco de cacau, talvez dê. O chocolate às vezes tende a deixar a nossa massa um pouco mais seca. Então, seca. Ele resseca às vezes então, um pouco esse tipo de massa. De cacau para lembrar essa questão da massa de chocolate. De chocolate, daí sim. Mas ele lembra mais ressecamento da massa, ele acaba ressecando. Legal. Tá? O pessoal está pedindo aí para a gente também relembrar um pouquinho a parte do fermento, com medo de talvez ter cortado naquela hora da queda. Do fermento, mas do crescimento, será? Eu acho que a gente pode falar um pouco do fermento de novo, do uso, né? O fermento biológico. A gente usou fermento biológico. A gente usou o fermento biológico, o seco, né? Nós poderíamos usar o fermento fresco de pão. Esse a gente tem que multiplicar por 3. Então, se eu tenho 10 gramas, eu vou usar 30 gramas do fermento biológico, até alguns chamam molhado, que é o fresco, aquele que fica guardado dentro da geladeira, tá? E aí o fermento químico não é indicado, porque ele é mais voltado a bolos mesmo, né? Não vai ser legal. Porque essa aqui é uma massa, a gente tem que talvez pensar assim, quase como uma massa se eu como quero se fosse usar, de pão, né? Então vamos falar, se eu quiser usar o fermento químico, eu faço um bolinho de chuva,
que vai lembrar um donuts e é com fermento químico. Porque a textura usando... A escolha de fermento vai dar uma textura diferente. É diferente, no são doce massas de vocês. diferentes, são completamente diferentes, Então, né? o indicado aqui é aquilo que tu usaria para fazer um pão, tu usa para fazer essa massa aqui de donuts. Isso mesmo. Até antes aqui a gente estava preparando, alguém falou, dá para fazer donut salgado? Então, exatamente donut salgado, não, porque donuts é doce. Mas se eu quiser usar essa massa e rechear com queijo, um presunto, alguma coisa, eu não estou fazendo donuts, mas estou usando essa massa. Mas tu pode usar essa massa para rechear com um patê e fazer um canapé. Pode usar para outras coisas desse tipo. Legal, isso é legal, isso né? é ótimo. Então, assim, tem a massa básica que eu posso usar para outras coisas, tá certo? Essa massa eu também poderia aqui juntar tudo, né? Mas agora, no momento, eu não vou fazer isso. Então, se fosse para fazer as orelhinhas de gato, que eu vou fazer aqui pelo menos umas 2, eu corto o pedacinho de massa conforme ele está aqui para ter um aproveitamento, faço um cortezinho no centro e passo. Isso aqui logo me lembra fazendo orelha de gato com vó, com mãe, né? Com a filha, que a filha nós fazíamos orelha de gato junto. Então, só lembrando, essa é uma orelha de gato com 2, 3 dias de validade, diferente daquela de biscoito que tem até 60 dias da validade. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês, eu posso porcionar essa nossa massa em pedaços de 50 gramas. Esse aqui agora, nesse momento, eu não pesei, mas quase deve ter as 50 gramas que eu estou imaginando. Então, assim, eu peguei um pedaço de massa, eu posso fazer o nosso sonho. Eu vou dobrar a massa ao meio, fazer uma trouxinha, para quem não tem muita habilidade, vou modelar ela, ó, e ela vai lá para a forma, para o crescimento, né? Vamos esperar crescer até dobrar de volume, tá? Então, até o sonho eu posso fazer com essa massa. Legal. Tá? Daí eu até estava pensando aqui, muito provavelmente alguém que talvez esteja vendo a live, talvez possa se interessar até para fazer isso, talvez para vender, para comercializar, né? Isso. Tem-se como falar um pouquinho para o pessoal a respeito de validade da massa fresca, frita, congelada, como é que a gente pode congelar, como é que a gente pode conservar ou não? Que eu acho que é legal, certamente alguém vai ter essa dúvida ainda. Vamos falar, digamos, a gente tem que pensar tanto em quem vai fazer em casa, né, como quem pensa em fazer para vender, porque esse aqui dá para a gente transformar em dinheiro, né? Primeiro vamos ver essa sobra aqui de massa. Eu aconselho juntar apenas uma vez, porque se eu ficar juntando massa muitas vezes, eu vou perder qualidade no produto final. Tá certo? Então, juntou mais uma vez, vai esticar e abrir, né? Vai abrir a massa, vai fazer normalmente, vai ter donuts. O que sobrar da segunda vez que esticou, aconselho fazer só aproveitamento, ou orelhinhas, ou mini sonhos, mesmo que seja para consumir em casa. Eu posso fazer essa massa e deixar ela crescendo, como agora eu vou fazer, e já fritar em seguida. Eu posso fazer uma quantidade maior e pré-assar ela. Eu já tenho aqui um pré-assado, eu vou mostrar para vocês. O pré-assado é esse aqui, ó. Então, eu só pré-assei e posso congelar. E depois, se eu tenho alguém que quer só 5 donuts, eu vou lá e tiro só a quantidade que eu preciso. Eu frito, vou fritar ele e eu tenho donuts fresquinho, né? Daí eu vou ter um donuts bem novo, mesmo congelado, ele vai ser um donuts novo. É uma maneira de você produzir e adiantar. Esqueci alguma coisa? Que mais? Ele fresco até... Fresco, a validade é 2, no máximo 3 dias. Esse é um produto que o ideal, quanto mais fresco ele consumido, melhor. Esse é o tempo de duração de um donuts como esse, né? 3 de dias, 2, 3 dias. 3 dias. Isso depois de frito. Depois de frito, depois de já... Congelado eu consigo deixar ele quanto tempo? Congelado, no assim, até 60 dias. Né? Em 60 dias eu acho que dá para... Se não vender, eu acho que a gente... Não dura tudo isso, chama né? a gente que a gente vai lá ajudar a consumir. Não dura tudo isso. Não, com certeza. Então, aqui nós vamos agora deixar crescendo. Eu sempre, para deixar crescer, cubro com um saco plástico, com um paninho de prato, e ele vai crescer até dobrar de volume, né? Esse aqui podemos deixar aí do ladinho. Essa massa eu também vou deixar aqui, depois a gente vê ela.
Nós já temos crescido para fritar, né? Porque para adiantar eu tenho que já trazer crescido já. Então aqui eu tenho a gordura aquecida, eu já deixei um pouco aquecendo. E eu posso usar aquele mini sonho, aquele pequenininho. Olha como eles já cresceram, que eu tinha pré-preparado para fritar, né? Olha como eles já cresceram. Um pedacinho de massa é bom a gente ter, que daí eu sinto a temperatura da minha gordura. Ó, ela ainda está fria, não está aquecida. Então vou aumentar aqui um pouquinho a temperatura. Para fritar eles, o ideal é que seja um fogo médio, não muito forte, porque para ele assar dentro, né? Ele ficar frito dentro. Então o ideal é que seja um fogo médio, que daí ele vai assar devagar. E se eu quiser pré-assar, eu não vou agora nesse momento fritar, né? Se eu quisesse pré-assar, eu posso levar no meu forno em 180 graus, em torno de uns 5 minutos. Ele é pouco assado, porque lembra, ó, é pré-assado, porque depois a gente vai finalizar. E também eu posso servir ele só passado no açúcar com canela, com chocolate, recheado, com coberturas diversas, que a gente já vai ver. Vamos ver como é que está essa temperatura aqui. Eu só queria lembrar que no aplicativo tem o banner com todos os ingredientes aqui já para facilitar a compra de vocês, para quem quiser tá fazendo esses donuts aí já amanhã, final de semana, brincando com isso daí. No aplicativo tem o bannerzinho lá com todos os ingredientes, tá? Alguns inclusive com descontos, em ofertas. Em oferta, né? E o Carlos está perguntando se ele pode fazer os donuts assados ao invés de frito. Eu, particularmente, para o meu sabor, eu prefiro assado. Se eu for consumir, eu prefiro assado, mas a grande maioria prefere frito. Então, se eu quiser consumir ele só assado, eu vou assar ele um pouquinho mais, coisa de 8, talvez 10 minutos. Ele vai ficar levemente dourado, né? Parecido com esse frito, a cor. E depois eu posso, se eu quiser passar no açúcar com canela, eu posso derreter só uma manteiga para grudar o açúcar com canela. E se eu for cobrir com chocolate, ele já vai estar pronto. Daí eu não preciso passar essa manteiga, né? Show. E outra pergunta é, assado, ele fica como um pãozinho ou ele vai ficar quase como esse frito? Quase como frito. Só que assim, gente, eu sempre brinco que o que vai gordura a gente gosta, né? Então, por que eu gosto daquela coxinha? Porque é fritura. Sim. Do nosso paladar, né? Quando a gente pensa no mercado em ganhar dinheiro, tudo que é frito vende mais. A pessoa acaba consumindo mais o frito do que o assado. A grande maioria das pessoas tendem a gostarem mais do que da fritura. Da fritura, né? Só que se a gente vai fazer para nós em questão de saúde, vamos dizer assim, e até para vender, eu posso dizer, olha, o meu não é frito, ele é mais... É um diferencial. É um diferencial também. Que muita gente vai optar por isso. Ou até perguntar, você prefere frito ou assado, né? Dependendo. Do mesmo jeito eu posso deixar ela pré-assada. Isso. E se a pessoa escolher o donut assado, é só finalizar o assar. O frito, mesma coisa. Mesmo. Então facilita bastante. Daí facilita bastante, sim, né? É isso mesmo. Vou colocar mais uma para ver, sentir a temperatura da nossa gordura. Olha, ele está começando a fritar. A gente já vai fritar. Deixa eu pegar. Para fritura, nós temos que ter um prato com os guardanapinhos que eu deixei aqui separado. Então, eu já tenho aqui separado um prato com papel toalha. Se eu tenho uma grande quantidade, eu coloco numa forma mesmo. E outra maneira, que hoje à tarde eu estava trabalhando com os donuts, tem esses aqui, que é aqueles dois que eu enrolei lá, né? Que parece um sonho, que pode ser o sonho. Mas se eu quiser fazer donuts, daí eu não vou ter aquela perda de sobras de massa, né? Eu quero rendimento nos meus donuts. Eu venho com um cortador pequeno, nele já crescido, esse aqui já está crescido, e vou cortar ele no meio. E ele também já é um donuts. E a gente já vai levar para assar. Para fritar aqui no caso, né? Ó. E daí eu não tenho aquela perda que eu fiz orelhinhas de gato.
essas coisas todas. Então, pesei uma massinha de 50 gramas. Olha como ficou legal. E ele fica bem redondinho também. Então, essa já é uma... Ó, os minis já estão quase prontos. Deixa eu pegar um garfo. Aqui eu até coloquei eles sem o auxílio, mas por segurança, o ideal é até que a gente coloque ele com auxílio da escumadeira, né? Para não se queimar. Fica melhor, tá? Os mini sonhos já estão saindo, ó. Agora vamos virar. A Tânia, ela fez uma pergunta, se vai estar gravado entre isso agora. Eu já posso responder que sim. Todos os vídeos eles estão gravados. Se você entrar no YouTube da Cooper, tem vários, vai encontrar né? todas as lives que a gente já fez e outros vídeos que alguns a gente gravou por conta própria. A gente produz, né? Junto. Então aí tu vai ter uma infinidade muito grande de vídeos para estar assistindo, tá? Isso. E a Sandra, ela tá perguntando se a gordura de porco altera o sabor ou é melhor usar o óleo vegetal mesmo? Eu aqui estou usando um óleo de milho, que eu gosto muito do sabor dele, né? É um dos meus preferidos. Eu não faço muita fritura em casa, mas daí quando eu faço eu procuro usar o óleo de milho. A banha de porco altera o sabor, vai dar o sabor dela, né? Altera o sabor, mas dá para fazer. Só que assim, essa é uma fritura, como vocês estão vendo, é por imersão. Então, é bastante gordura. Normalmente a gente acaba usando... Até por uma questão financeira, né? Isso, a gente acaba usando... Ó, já tá frito. Esse aqui também. É só ele ficar douradinho de todos os lados, ele ficou já douradinho tá no ponto. de todos os lados, ele já está pronto. Legal. Né? Eu ia sugerir a banha de porco para quem quiser usar a banha de porco, né? Sim. Usar para quando for fazer um donut que vai usar com patê, alguma coisa mais salgada. Se tu vai fazer realmente o doce com cobertura, chocolate, essas coisas, aí usa um óleo vegetal. Eu pro meu paladar eu não curto, mas daí eu conheço pessoas que são consumidoras da banha de porco, Sim. elas gostam. Sim. Né? Mas eu não gosto. Ó, os donuts, então, como vocês viram, é rapidinho para fritar, gordura não muito quente, calminha, né? E assim, depois a gente vai fritar o restante aqui, que agora eu não vou fritar todos eles, né? Depois eu acabo. Acaba pro pessoal que tá aqui depois, né? Isso, depois a gente acaba para quem tá acompanhando, né? Quem tá acompanhando aqui. Então, vou tirar aqui de cima da boca do fogão, mas eles ficam, ó, ficam muito bons. Eu particularmente amei, né? E quem provou aqui antes da gente iniciar, amou. Pelo menos foi a reação que eu vi. Ela fez agora até um coraçãozinho pro donuts. Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos decorar ele, né? Para decorar, vamos aguardar esfriar. Primeiro eles vão esfriar. Nós vamos usar aqui hoje chocolate, vou usar o chocolate branco e o preto, né? Mas se eu quiser, eu posso passar somente no açúcar com canela e rechear eles. Eu perdi os prontos. É que eu não tenho muitos prontos, né? Mas para demonstrar vai dar. Então, digamos, aquele redondinho, né? Que imita o sonho. O que eu posso fazer se eu quero rechear? Venho aqui com uma faca, faço um furo. Venho com a manga de confeitar. Essa é uma manga, um saco plástico, é uma manga de confeitar, né? Vou colocar aqui e recheio ele. Estou usando doce de leite, mas poderia ser Nutella, creme confeiteiro, brigadeiro mole, né? O que vocês quiserem. Aqui passo no açúcar com canela ou aqui eu estou usando açúcar confeiteiro, que também pode ser. A minha vasilha aqui tá pequenininha, mas daí pode ser uma maior, né? Para ele ficar mais apetitoso, a gente ainda coloca um pouquinho de doce de leite para aparecer bem, né? E ele tá
pronto só no açúcar. Então eu consigo fazer só com açúcar, não precisa exatamente ter chocolate, né, para derreter. Mas nós temos chocolate derretido. Deixa eu ver aqui, Júnior. Esse é o preto, né? Chocolate preto, a minha quantidade aqui é pouca. Esse aqui eu vou usar só para fazer um detalhe. Então eu vou deixar ele aqui do ladinho. Chocolate que eu estou usando é o cobertura. Ele é mais fácil da gente trabalhar. Então, muitas pessoas preferem usar outro chocolate ou um ganache, mas esse aqui ele dá uma crocância a hora que a gente come, é bem legal, sabe? Na hora que ele esfria, ele fica mais crocante, né? Ele esfria, ele fica mais crocante. E aqui é legal lembrar, só para tiver alguém que não tem tanta familiaridade, derretesse esse chocolate só em banho-maria, né? Eu derreti aqui em banho-maria para deixar ele pronto para a live, mas eu derreto no micro-ondas também. Então eu coloco 30 segundos, 1 minuto, depende da quantidade. Esse aqui, como era pouca, eu coloquei só 30 segundos. Quando é uma quantidade maior, eu vou de minuto em minuto e vou mexendo, porque ele logo derrete. A gente tem que colocar 1 minutinho e já mexer. É legal lembrar, né, de se for fazer no micro-ondas, cuidar porque ele queima também, principalmente o branco, ele queima mais rápido. O branco, ele é mais... tá vendo como ele escorre fácil, ó? Às vezes, o preto, esse aqui, como a gente acabou de derreter, ele também tá da mesma forma. Mas se vocês sentirem que esse chocolate preto tá muito grosso, vocês podem colocar, para uma quantidade maior de chocolate, um fiozinho de óleo de milho. Mas é pouquinha coisa. E vão mexer e ele vai ficar dessa forma. Se não, gruda muito chocolate, né? Mas não é para fazer render. É só para amolecer um pouquinho esse chocolate. Tá? O Miranda também está perguntando se donuts salgados ficam bom. Se pode rechear com bacon, cream cheese. Mas, é bem ruim, né? Com bacon e donuts. Daí assim, gente, donuts é doce. Exatamente. Partimos do princípio que donuts é doce. Exatamente. Não dá para usar. Eu posso usar a massa para fazer outra coisa, mas não posso chamar de donuts. Tu podes usar essa massa mais salgada para fazer outras coisas. Um pão salgado. Isso, um pãozinho. Mas é meio que errado chamá-lo de donuts. Porque o donuts ele é doce, tá? É doce. Então, tipo, isso vai mesmo. fazer com patê, alguma coisa, legal, fica gostoso. Isso claro que mesmo. fica. Só que não é um donut salgado, né? Isso. O Oktoberblog, né, que estão aí sempre com a gente também. Obrigado pela presença. Obrigada. Vamos testar a receita. Eles estão dizendo, né, que vão testar a receita de donuts com cobertura de chocolate com café. Muito bom, né? Se quiserem alguém para testar junto, é só chamar aqui. Vocês têm o nosso contato, é só chamar. A gente vai lá. Para provar, né? O café nós levamos. Isso. Né? Sim, com certeza. Então vamos cobrir agora com chocolate. Tem lado, às vezes, que não fica tão bonito. Eu vou mostrar para vocês, mas vocês não contam para os outros. Às vezes tem um lado que fica mais feinho e um lado mais bonito. O que a gente usa cobertura é o lado que a gente achar mais bonito. É esse que vai para a cobertura, tá? Então, eu vou colocar ele no chocolate. Esse aqui eu vou fazer chocolate branco mesmo. E o próximo eu já vou... Quando é bastante, eu tenho uma forma. Aqui eu vou colocar nesse prato de onde eu já tirei ele. Esse aqui eu vou só colorir um pouquinho com um corante cor-de-rosa, só para vocês verem que dá para colorir. Só que esse corante é especial para chocolate. Eu não posso usar os outros corantes no chocolate. Tem que ser um corante próprio para chocolate. Inclusive, a gente acabou de receber a pergunta do Daniel. Se ele está perguntando justamente isso, se pode usar qualquer tipo de corante. Na mistura de chocolate é um corante especial. Tem que ser um corante só para chocolate. Porque se eu colocar qualquer coisa aqui que tem líquido, eu vou perder meu chocolate. Tu perde o ponto do chocolate. Sai o ponto do chocolate. Aqueles corantes em gotinhas, aquele que é líquido, isso. Tira o ponto do chocolate, daí não é legal. Então, assim, agora vamos fazer o do Homer Simpson. Estou usando aqui mesmo no pré-assado, ó. Olha como ele fica bonito. Cor de rosa, né? Então, ele fica muito bom. E só uma coisa, se eu quero colocar os confeitos, tem que ser já. Hoje eu estava fazendo
e estava friozinho. Eu fiz hoje de manhã, os que estão decorando aqui, e estava frio. E eles já endureceram em seguida. Então, se eu quero usar algum confeito, tem que ser logo, tá? Aqui eu vou usar até uns pretinhos de chocolate, umas bolinhas de chocolate, ó. E se eu quiser fazer risquinhos, eu posso vir. Quando eu tenho poucos, eu venho com a colher. Se eu vou fazer um grande número, eu coloco num saquinho que fica mais fácil por causa da quantidade. Mas quando eu tenho pouco, eu nem uso um saquinho. Eu venho com a colher e pinto ele assim, ó. Daí ele já vai ficar pintado sem a necessidade de pegar um saquinho de confeitar, né? Eu acho quase que era mais ou menos isso. Era né? isso? Eu acho que sim. O pessoal aqui Então, tá todo os mundo lambendo os lábios aqui já, querendo... Então hoje, como é o aniversário do Cooper Pratique, a gente tem os donuts bem coloridos e prontos para comemorar essa data, para simbolizar essa data, né? Infelizmente a gente não pode comemorar com vocês presentes aqui na sala, né? Mas em coração tá todo mundo junto com a gente, né? Sim, com sim. certeza. Inclusive a Sandra mandou uma mensagem dizendo que ela não vê a hora de voltar tudo ao normal para fazer os cursos do Cooper Pratique. É verdade, que volte logo, né? A gente antes da aula estava justamente falando disso, né? Que a gente não vê a hora de voltar para a gente voltar a ter esse contato com vocês. E a gente sente falta disso. A gente sente falta. Gente, vocês precisam experimentar. Agora, eu esqueci de mostrar, mas a gente pode cortar primeiro. Viu? Não estava pronto ainda. Faltava um. Claro. Então, assim, a gente pode cortar se a gente quiser rechear ele, mesmo com o modelo de rosquinha, né? E daí venho com doce de leite ou o recheio que vocês quiserem. Vou rechear, que as pessoas quase não gostam de coisas recheadas. Eu acho que ninguém vai reclamar do doce de leite. E vou, da mesma forma, banhar. Né? Da mesma forma. Claro que ao vivo a gente ainda se lambuza um pouquinho, mas dá tudo certo. Vamos colocar mais um confeito ali? No fim dá tudo certo. Eu já não vejo a hora de experimentar esse negócio aí. É? Eu acredito. Tu queres experimentar esse recheado? Mas olha... Mas eu posso cortar para mostrar? Por favor. Tens a metade para mostrar para eles, a outra metade eu vou... Deixa eu só mostrar. Olha só. Cortado, né? Ruim demais, né? Isso pode experimentar. Então, tá aí o donuts para vocês já fazerem logo no final de semana, né? E aproveitem bastante. Aproveitem todas as dicas e receitas. Infelizmente vocês não estão aqui, só eu. Mas a vocês aí do Cooper Pratique, toda a equipe que está por trás e tudo, e principalmente vocês cooperados que sempre nos prestigiam nas nossas aulas aí. Isso. Obrigada, né? Obrigada pela participação. Antes da gente aqui dar a última bocanhada, lembrar do aplicativo que tem lá todas as informações, o bannerzinho. Sim. Consultem lá, vai ter todos os ingredientes para vocês poderem fazer as compras e fazerem. Se fizer, marca a gente nas redes sociais para a gente também ver cheiroso. Como é que é. Cheiroso, tá mais que gostoso. Então, a vocês obrigado. Obrigada, gente. Obrigada.